Como eu disse, o Espírito Santo é tido, e de fato os números mostram que é o estado mais globalizado do país. Isso significa, por exemplo, que é o estado mais envolvido com a questão do comércio exterior. O comércio exterior nos atinge enormemente e movimenta muito da nossa economia. Cristiano, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Giovanni. Muito boa tarde. Bom, nós sabemos que a crise americana ela é muito localizada e havia também ali por trás dessa possibilidade de crise, uma briga política muito grande entre republicanos e democratas. Mas a crise europeia, esta sim, nos afeta diretamente, né? Exato, Giovanni. Só para tentar explicar, né, para o telespectador, o que se passa hoje na Europa é uma fragilidade econômica muito grande por parte de 4 países, principalmente. Portugal, Itália, Grécia e Espanha, né? O que os jornalistas econômicos começaram a chamar de PIGS, né, a sigla desses países. Esses países eles têm um alto nível de endividamento. Os governos emitiram muitas dívidas e hoje essas dívidas já não são administráveis apenas com os perfis de receita e despesas atuais. Agora, o que parece é que nós já vimos esse filme antes, ou seja, antes dos diversos planos econômicos que o Brasil passou, haviam as mesmas críticas que se vê hoje a respeito dos países europeus. Isso, a dinâmica é relativamente parecida, né? De certa forma, você tem um aumento dos benefícios ou das despesas com gastos públicos que não condiz com o aumento da receita. Então, em determinado momento, você é obrigado a tomar dívida. Cada vez que você vai no mercado, emite títulos e arruma uma dívida para o seu país, você está, de certa forma, postergando o pagamento dessas despesas atuais para a geração futura. Só que a dinâmica econômica, às vezes, não contempla um aumento da receita da mesma forma. E muitas vezes por aumentos de benefícios com visões, porque por trás tem visões políticas que não estão ligadas à economia capitalista, à economia de mercado. Então, por exemplo, aumentos muito grandes de benefícios, pensões para pessoas durante toda a vida, muitos benefícios que são ganhos, muitas vezes não estão condizentes com a dinâmica econômica normal. Agora, o que me parece é que não dá para dizer que eles vão sair dessa crise tão rápido como até alguns chefes de Estado andaram dizendo. Né? Isso, como você disse, a gente já viu esse filme antes. Né? A gente sabe que em determinado momento é possível que esses países passem por o que a gente chama de uma reestruturação da dívida, o chamado calote. Né? Eles vão chegar a um consenso que não existe condição de manter esse nível de despesa e de receita. Você tem 2 formas de resolver. Você muda esse quadro, aumenta a receita e diminui a despesa, ou você faz a chamada reestruturação, que é buscar socorro de outras instituições internacionais. Que tem limite, né? Que tem limite. Então, em algum momento, vai ter que ser mudada a qualidade da despesa, ou a quantidade e a qualidade da despesa desses países. Eu imagino que, no momento, quando o olho do furacão realmente chegar, nós vamos estar vendo um cenário como esse. O grande problema para nós brasileiros, e especialmente aqui para o Espírito Santo, é que as consequências dessa transição financeira, essa modificação, essa reestruturação, ela afeta outras variáveis que não só o PIB desses países ou o tamanho do governo desses países. Onde é que ela chega? Como é que ela chega aqui no Brasil, por exemplo? Exato. Então, a primeira coisa que a gente vai ver vai ser se ela de fato ocorrer, né, vai ser uma mudança da dinâmica econômica desses países, que vão crescer menos, vão ter eventualmente taxas de juros mais altas. Isso diminui a demanda pelos produtos brasileiros. Então não só essa volatilidade, essa incerteza no mercado financeiro, mas também a dinâmica de alguns preços vai mudar. Por exemplo, o preço do petróleo, que afeta diretamente, por exemplo, as receitas da Petrobras. Então, afetando, de certa forma, o nosso Estado. Mesmo acontece com outras commodities, como café, minério de ferro. Muitas dessas commodities ainda estão muito atreladas ao crescimento americano e chinês. Mas outras também estão ligadas ao crescimento europeu. E isso, uma queda na taxa de crescimento na Europa e aumento da taxa de juros não é bom para a economia brasileira e muito menos para a capixaba. Isso no primeiro momento, né? Porque no primeiro momento eles vão precisar redefinir esses preços. A demanda não, né? Porque não tem como, da noite para o dia, eles abrirem mão, por exemplo, do petróleo.
Essa transição para energia renovável, também, né? Exato, essa transição é mais lenta. O que vai acontecer é que o Brasil pode vir a ser um desses grandes fornecedores de energia limpa e o Brasil pode perder no petróleo, mas ganhar em outras fontes que ainda são eventualmente mais limpas, mas elas também não são mais caras, Giovanni. Então, assim, a transição não vai ser fácil. Eu acho que passa sim, muito por uma mudança dos benefícios sociais que o pessoal da Europa tem, né? Cristiano, muito obrigado pela presença e por nos fazer entender um pouco mais a respeito disso. Eu gostaria que você voltasse mais para a gente falar a respeito desse e de outros assuntos. Eu agradeço. Quando você chamar, a gente está aí, Giovanni. Cristiano, apesar de jovem, é doutor em economia, traz também uma experiência internacional. Ele que viveu muitos anos nos Estados Unidos, né? Verdade. E hoje está na FUCAP. Daqui a pouco eu vou receber aqui o prefeito João Coser. Ele vem falar dos objetivos do milênio. São objetivos, na minha avaliação, extremamente nobres e nós precisamos buscar cumpri-los para melhorar a vida dos brasileiros, no caso do prefeito aqui, dos cidadãos aqui de Vitória. Eu volto já com esse assunto.